Oi, tudo bom? Meu nome é Yara, eu sou responsável pelo serviço de cardiologia e pneumologia aqui da Masters e hoje a gente vai falar sobre inaladores. Bom, a gente tem uma diversidade bem grande de inaladores aí no mercado e hoje a gente vai saber quando usar um e quando usar outro, tá bom? Eu vou mostrar aqui uns exemplos que eu tenho de modelo de inalador e vou mostrar o meu preferido. Bom, qual é a diferença entre os inaladores? Cada inalador ele vai fazer um tamanho da partícula gotícula bem pequenininha, mas aí o que você tem que se atentar é para o tamanho dessa partícula e para o que você está usando. Vamos dar os nossos maiores exemplos: rinite e bronquite ou asma. Uma bolinha eu preciso que chegue aqui na minha parte da cavidade nasal, mais nessa superior, tanto nossa quanto dos nossos animais, tá bom? E a outra precisa ser menor ainda para conseguir chegar até o pulmão, né? Então, para isso, a gente tem diferença de tamanho de bolha. Enquanto você for comprar o seu inalador, você vai ter que olhar lá nas especificações qual é o tamanho dessa bolha e para que você vai usar. Então, a gente tem o clássico, né, que é esse daqui, o inalador compressor, aquele que você coloca a solução fisiológica aqui dentro, aquele que é bem barulhentinho, né? Esse aqui, ele é bem comum, o compressor. Nesse daqui, normalmente dá para usar para tudo, mas o que a gente tem que ficar atento? Se esse seu inalador compressor, por exemplo, se é para rinite, muito provavelmente todos vão funcionar, mas se você estiver usando para bronquite ou asma, a bolha tem que ser pequenininha. E quanto menor que 5 micrômetros. Poxa, é difícil lembrar esse número aí, Yara. Como é que faz? Normalmente as bolhas são feitas entre 5, 8 micrômetros, maior que 8 micrômetros ou menor que 5 micrômetros. Para a asma, a gente sempre vai procurar uma bolha bem pequenininha, menor que 5 micrômetros. Ou se não, se você não lembrar desse número, olha lá nas especificações, aí você vai ver se ele serve só para rinite ou se ele serve só para asma. Esses compressores tem que ficar bem atento, às vezes você está fazendo inalação aí e na verdade a bolha dele é muito grande, tá bom? Então nesse daqui a gente pode colocar tanto para rinite quanto para rinite, bronquite, e ele também pode ser colocado medicação dentro dele, não tem problema. A gente tem um outro inalador que eu não tenho aqui que chama ultrassônico, ele faz uma partícula bem pequenininha mesmo. Ótimo, maravilhoso, mas qual é o problema dele? Se você tiver que usar medicação, principalmente corticoide, né, dentro desse tubinho aqui onde você coloca a sua solução fisiológica, normalmente tem que aplicar uma quantidade aí de medicação. Quando tem corticoide, a gente não pode usar em inalador ultrassônico. Ele acaba quebrando demais o corticoide, esquentando esse corticoide que vai perder a efetividade e não vai funcionar. Então, quando for com medicação, a gente não pode usar no inalador ultrassônico, tá bom? Outra coisa, agora eu vou mostrar o meu modelo favorito, principalmente para a parte da veterinária, que é esse aqui, o inalador de membrana vibratória. O meu é esse aqui da Abbott, né? Ele é um pouco mais carinho, né? Normalmente esse compressor é o mais baratinho, esse aqui fica o intermediário e daí a gente tem o ultrassônico que normalmente é mais caro. Se eu não me engano, na época, acho que eu paguei nesse daqui R$190, tá? O que ele faz? Ele faz uma névoazinha, normalmente elas são menores que 5 micrômetros, mas é sempre bom olhar, mas é quase certeza absoluta que todos eles fazem uma bolha pequenininha. E o bom dele, você pode virar e ele não faz barulho. Então, criança, que normalmente você só consegue fazer à noite, animal que se irrita muito com esse barulho do outro que é compressor, esse aqui sai uma névoa super boa, né? Você coloca o líquidozinho aqui, ó, tá vendo? E vai dar bem certinho. Ele pode ser usado tanto na tomada, que é o meu caso, mas normalmente só vem o aparelho, tá? Eu tenho uma fonte em casa, que tava lá em casa, eu usei. No caso dessa daqui minha, ela é bem comprida, né? Porque às vezes da tomada até onde você quer fazer a inalação, pode ser um longo caminho, né? Então vai vir sim a fonte. E outra possibilidade aqui embaixo é você usar com pilha. Eu com pilha com essa daqui, com Duracell, dá entre 1 a 2 inalações, então eu acho que não vale a pena. Para quando que eu já usei isso aqui com pilha?
eu trouxe solução fisiológica, um pouquinho, deixei aqui dentro, e quando eu fui pegar um voo com a minha filha, como era um voo longo, eu deixei com a pilha e deixei com líquido, e lá no voo que resseca bem, né, aí eu fui lá e fiz nela, né, porque eu sei que isso aqui vai durar uma inalação, mas para quando eu tô em casa, ou se você precisar com o PET, daí faz com a tomadinha, tá bom? Esse aqui é o que a gente tem, vocês conseguem ter de fácil acesso, mas também eu já testei até esse daqui, ó, é um que eu encontrei na Shopee. Foi R$ 74,00 com o frete já e funcionou super bem. Ele até cabe mais, aqui cabe, se eu não me engano, 17 ml, mas você não vai usar isso. Animal normalmente a gente usa por volta de 3 a 5 ml, já tá mais do que o suficiente, mas é uma boa pedida. Ele veio com esse cabinho, ou será que veio sem? Acho que veio sem até, mas eu tinha esse cabinho USB em casa, mas ele é curtinho, ó, dependendo aonde é a sua tomada, já não alcança no cachorrinho, tá bom? Ele também funciona com pilha aqui embaixo. Ah, que lindo, maravilhoso. É o melhor de todos? Depende. Ele é muito bom para funcionalidade, você pode virar, como eu disse, mas o que é o problema? Aqui dentro, né, não sei se vai dar para vocês verem, tá vendo? A parte cinzinha é a membrana vibratória, oscilatória, e infelizmente ela é muito frágil, ela acaba quebrando com muita facilidade. Então a gente, de vez em quando, que foi o que acabou de acontecer com esse daqui, já estragou a minha membrana oscilatória. Dizem até que dura por volta de 6 meses, e aí você tem que fazer essa troca. No meu caso, eu vou ter que realmente fazer a troca porque ela quebrou. Ainda mais porque, assim, a gente coloca a solução fisiológica, que é água com sal. Aí acaba pegando ali, se você não seca direitinho, e ela pode acabar estragando, que foi o meu caso. Então agora, o que eu vou ter que fazer é trocar essa membraninha, que dá para trocar, mas é infelizmente um problema deste inalador aqui, tá bom? Então, para cachorrinho, eu prefiro esse, lembrando que tem essa opção na Shopee. E lá na Shopee, por exemplo, naquele site chinês, você vai ver que tem bastante a descrição de que tamanho é essa bolha e funcionou super bem, tá bom? Então, para fazer inalação, seja para rinite ou para a parte inferior, esses daqui vocês sempre fiquem de olho no tamanho da bolinha, tá bom? E eu já fiz um vídeo anterior falando sobre umidificador. A gente não consegue trocar o umidificador por uma inalação, lembrando, por causa do tamanho da bolinha, tá bom? Por exemplo, se você colocar um animalzinho ali que tem uma rinite dentro do banheiro, talvez dê uma leve aliviada se ele tiver rinite, mas se ele tiver bronquite, nunca vai funcionar, tá? Tem que ser um aparelho específico para bronquite, então sempre preste atenção aí, porque normalmente esses são os nossos 3 modelos: o compressor, o ultrassônico e o de malha vibratória. Se você ficou com alguma dúvida ou gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus colegas.